Queridas irmãs, queridos irmãos, nosso carinhoso e fraternal boa noite. Boa noite, tá bom. Estamos agradecendo a Deus a bênção da vida. Temos agradecido a Jesus por tanta mensagem consoladora, esclarecedora. Esse sim está tão fraco, acho que não tomaram café de fora não, hein? Então, gente, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva, que a gente possa se deixar envolver, acalentar por esses amigos, por esses amores que aqui estão. A gente não tem dimensão do quanto nós somos e estamos continuamente amparados e amparadas por esses amigos, por esses amores. Nos momentos de alegria, de festa, mas nos momentos mais delicados, como diz a oração Pegadas na Areia, nós estamos sendo carregados e carregadas no colo. Que a gente não se permita desanimar, abater em nenhum instante. E quando a gente perceber que o desânimo está tomando conta de nós, tragamos para a nossa tela mental a imagem do Cristo e tenhamos a certeza que Ele vai estar ao nosso lado, segurando em nossas mãos e falando na acústica de nossa alma. Vamos, segue, confio em você, que eu confio. E aí a gente vai aurir força e a gente vai seguir. Na noite de hoje, nós temos a presença da Rosana Zolini, que sempre está conosco de boa vontade, vem lá de Cabo Frio, do Trabalhadores de Jesus, falar sobre um tema. Qual o tema hoje? Ansiedade. Não está na tela, não, olhei para ver. Então, falar sobre ansiedade, tá, gente? Antes da gente, a mensagem para a gente iniciar, convidar os nossos irmãos para virem para frente. Vou falar enquanto palestrante. Vocês nem têm a dimensão de como é ruim a gente, quando está aqui na frente fazendo um estudo, uma palestra, e as pessoas estarem todas lá atrás e as cadeiras aqui na frente vazias. E a gente nem sabe o quanto a espiritualidade nos utiliza aqui na frente para estar envolvendo o palestrante ou a palestrante. Então, a gente respeita, né, as escolhas de cada um, mas seria tão bom se a gente tivesse sentado lado a lado aqui, juntinhos, para ouvir a mensagem. Fica aí o convite, né, para vocês. Vamos lá, então. Tem uma mensagem e, em seguida, a gente vai... Marcos, você faz oração? Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Ansiedade. As mãos suam, o corpo treme, a respiração fica ofegante. Uma sensação de náusea e aquela palpitação inegável no coração. Todos estes são sinais de um dos males modernos, a ansiedade. A vida nos dias de hoje é repleta de cobranças, no trabalho, na família, nas relações sociais. A cada dia estamos mais cheios de tarefas, compromissos, pendências. Uma lista enorme de coisas a fazer, e nem sempre o tempo é suficiente. Vem então a sensação desagradável de ter de fazer mais coisas do que damos conta. É comum ouvirmos as pessoas se queixando: tenho tanto a fazer e gostaria apenas de dormir, de ficar com minha família, de assistir a um bom filme, de brincar com meus animais de estimação. Por outro lado, as exigências da vida moderna nos obrigam a fazer cursos, a aperfeiçoar os conhecimentos. É a era da informação. Como conciliar tudo isso com o natural desejo de se instruir, melhorar de vida, aproveitar oportunidades, evoluir? O caminho do equilíbrio é a solução. É natural desejar o progresso e o aperfeiçoamento, tanto nos campos ético-moral como intelectual. É da natureza humana estar em permanente aprendizado, adquirindo conhecimento e agregando valor à sua bagagem cultural. Mas o grande problema de nossos dias é a ausência de limites. Estamos cada vez mais comandados pelas pressões externas, subjugados pelas imposições dos diversos grupos sociais. Raras vezes pensamos por nós.
Não costumamos refletir sobre o que realmente nos interessa. Em geral, tomamos decisões sob extrema pressão. Resultado: desejamos fazer de tudo um pouco. Queremos ler tudo. Não desejamos nos chamem de desinformado. E a consequência imediata é o estresse. O corpo não suporta tanta pressão. Adoece. Nossa reação a esse mundo globalizado deveria ser serena. Vou aprender o que puder, quando puder e no meu ritmo, sem forçar minha natureza. Vou trabalhar no limite de minhas forças, fazendo o melhor que puder, mas sem a obrigação de provar coisas a chefes e colegas de trabalho. A tradução disso tudo: estar no comando da própria vida. Uma frase de Jesus é bastante significativa para os nossos dias. Não vos preocupeis com o que haveis de comer ou de beber. Não é o corpo mais que a veste? Se você acredita em Deus, tenha em mente que você jamais estará desamparado. Todas as coisas estarão bem se você estiver em paz, pois a paz vai gerar saúde do corpo. Com isso, você poderá trabalhar, sustentar a família, adquirir os bens que deseja. Apenas seja cauteloso. Não se deixe envolver a tal ponto no turbilhão do mundo, de maneira que o mundo o arraste para o olho desse furacão de estresse. Vigie suas reações. Monitore seus planos de vida. Pergunte-se: para que realmente quero isso? Faça a diferença entre o supérfluo e o necessário e verifique se a sua opção não está contaminada pelos excessos. No final, você verá que em um processo inteiramente natural, a ansiedade irá, aos poucos, desaparecer. Deus, Pai de amor e misericórdia, Divino amigo Jesus, te agradecemos pela oportunidade em estarmos aqui, Senhor, na certeza de estarmos em busca de melhores situações para as nossas vidas. Amigos espirituais, amores e mentores, nossa gratidão. Que hoje, ao ouvirmos a irmã com esta palestra que preencherá o nosso ser, possamos, Senhor, agregar em nossas vidas o aprendizado necessário para a nossa evolução espiritual. Mestre Jesus, Mãe Maria, enche-nos com a tua luz, envolva-nos com teu amor e, crendo, Senhor, neste amor eterno por cada um de nós, damos início à palestra de hoje, lhe agradecendo hoje e sempre. Que assim seja. Aí está o nosso tema: ansiedade e seus avisos da vida mental. Rosana, desde já gratidão pela presença, pela boa vontade. Boa noite aos queridos amigos encarnados e desencarnados. É sempre uma alegria estar numa tribuna espírita, porque aquele que fala é o primeiro a ouvir. E quando a gente traz conhecimentos, eles passam a fazer parte do nosso cabedal e nos ajuda a evoluir. Então, nesse sentido, muita gratidão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do planeta.
A nossa população atual é de 21.200.000 habitantes e 10% da nossa população sofre de ansiedade. Então, a gente calcula aí 21.200.000 brasileiros sofrem de ansiedade. E por conta dele ser o campeão em transtornos de ansiedade, ele também é o campeão de uso de medicamentos tarja preta. E aí, nos meus atendimentos com os pacientes, e de 10 pacientes que chegam para mim, 10 dizem que são ansiosos. Alguns dizem que têm também depressão. Muitos dizem que têm distúrbios do sono. Alguns outros me falam de compulsões, de vícios. E aí a gente, por ser psicóloga integrativa, ou seja, eu sou uma psicóloga que trabalha com essas práticas integrativas, que a gente chama de PICS, Práticas Integrativas Complementares em Saúde. A gente, então, dificilmente encaminha um paciente para um psiquiatra. Só em casos raros. Porque a gente compreende que os medicamentos tarja preta, os chamados medicamentos controlados, eles não curam a ansiedade. Eles não curam a depressão. Prova disso é que quando esses pacientes relatam os seus transtornos, eu pergunto, você faz tratamento? Faço, doutora. A gente não é doutora, mas ele chama a gente de doutora. Faço, doutora. Você faz tratamento com quem? Com psiquiatra. Como é o seu tratamento? Eu tomo medicamento tal. Há quanto tempo você faz esse tratamento? Há 5, 6, 9, 10 anos. Você já parou para pensar que, na verdade, você não está tratando nada? Porque tratamento pressupõe: eu tenho um problema de saúde, eu busco um profissional, eu tomo uma medicação e, após um período, aquele problema de saúde desaparece. Então, não seria lógico que, ao procurar um tratamento com psiquiatra e tomar certo tipo de medicações, a ansiedade e a depressão desaparecessem? Não seria lógico? Ou é lógico você ficar se intoxicando durante tantos anos? E quando eles listam os medicamentos que eles tomam, eu abro o Google e vejo a fórmula desse medicamento e vejo também os efeitos colaterais desses medicamentos. E começa a falar, você toma sertralina? Ah, sertralina. Tem efeitos colaterais, tais e tais. Você sofre alguns desses efeitos colaterais? Sofro. Então, a gente fica a se perguntar onde estariam as raízes para o transtorno de ansiedade e de depressão. Hoje a gente vai falar só de ansiedade. Eventualmente eu vou mencionar o termo depressão, porque uma ansiedade pode virar um transtorno de ansiedade, e um transtorno de ansiedade pode, em alguns casos, gerar uma depressão. Todo depressivo é ansioso, mas nem todo ansioso é depressivo. Ficou claro? Então, a gente começou a estudar as feridas emocionais. Essas feridas, elas normalmente surgem na infância, de 1 a 3 anos, quando aquele ser sofre um impacto emocional muito forte, para o qual o seu sistema nervoso não está preparado para lidar com. E quando esse impacto emocional ele é reforçado ao longo da vida, ele deixa de ser um trauma, deixa de ser uma ferida,
deixa de ser um trauma para virar uma traumatização. E essas traumatizações geram doenças psicossomáticas. Muitas enfermidades físicas têm origem, então, nessas traumatizações. Tá. Então, a gente vai falar um pouco de cada uma dessas feridas. A primeira delas é a rejeição. E nós, como espíritas, ao sabermos que o espírito não nasce junto com o corpo na hora do nascimento, o espírito é pré-existente e que nenhuma reencarnação acontece sem planejamento, quando, em alguns casos, uma mãe, dependendo de qualquer situação social, qualquer situação financeira ou qualquer idade, se percebe grávida, muitas vezes ela rejeita aquela gravidez na hora que ela recebe o resultado. Aquele espírito que está lá comandando, de alguma forma, o corpo que está sendo formado, ele recebe o impacto dessa rejeição. E esse impacto fica gravado, fica registrado no seu inconsciente e fica registrado nas suas fibras físicas. E quando a mãe tenta fazer o aborto, ela está reforçando ou fala do aborto, ou menciona que deseja abortar, ou é obrigada de alguma forma pelos pais, pelos familiares, pelo companheiro a fazer o aborto, a criança, quer dizer, o espírito está ali percebendo que ele não é bem recebido, que ele não é aceito. E isso gera um trauma. E quando ele nasce, começa ali as reações daquele trauma. Ele tem um sentimento, ele começa a desenvolver o sentimento de que ele não é bom o suficiente, ou de que ele não é suficiente. E ele também tem receio de que, em qualquer situação, alguém vai rejeitá-lo, porque ele não é bom o suficiente. E esses sentimentos começam a se desenvolver na tenra infância. Às vezes as crianças são mais isoladas, às vezes uma criança mais retraída, às vezes é uma criança que não se socializa, e às vezes pais, professores, educadores não entendem, mas é uma criança que tem um profundo sentimento de rejeição. E na vida adulta, ela tem uma necessidade constante, não só na vida adulta, mas começa assim, quando ela começa a ter consciência de quem ela é, lá para os 5, 6, 8 anos, a partir dos 7 anos, quando a reencarnação está completa, segundo os espíritos, esse ser, ele vive buscando aprovação. Ele tem uma necessidade, ele desenvolve uma necessidade constante de agradar. Porque ele acredita que, se ele foi rejeitado, é porque ele não é bom o suficiente. É por isso que as pessoas não o amam, como ele gostaria e precisaria. Então, ele começa a querer agradar todo mundo, a dizer sim para todo mundo, porque ele acredita que, ao agradar, ao fazer a vontade dos outros, a dizer sempre sim, as pessoas vão amá-lo, vão reconhecê-lo. Mas ocorre exatamente o contrário. Quanto mais ele se submete à vontade alheia, aos caprichos alheios, quanto mais ele tenta agradar, menos ele é valorizado, menos ele é respeitado. E ele busca, então, nas suas interações sociais, ele tem uma tendência a se retrair.
porque, como ele sempre tem a impressão de que ele não é aceito, para que ele vai ficar naquele ambiente? Ele tem medo também de se aprofundar emocionalmente. São pessoas que desenvolvem relações muito rasas, com medo de serem feridos novamente. Essas pessoas também desenvolvem as autossabotagens. Elas, por não se acharem merecedoras, elas começam qualquer projeto e elas mesmas se sabotam nesses projetos. A próxima ferida emocional, ela é fruto do abandono. Um abandono real, em que, primeiro, às vezes elas já foram rejeitadas, não é? Mas às vezes a mãe leva a gravidez a termo e doa aquele ser para a rejeição, para a adoção. Então, ele já foi rejeitado e agora ele é abandonado. Ou ele vai para a adoção, ou ele é abandonado mesmo. Às vezes mora com os pais, mas ele não é visto, ele não é escutado, ele não é respeitado. As suas emoções não são validadas. Às vezes sofrem negligência emocional. Isso é muito comum. Os pais chegam em casa, a criança quer interagir, quer brincar, quer conversar. Os pais rejeitam a criança, porque é mais importante ficar no computador, é mais importante olhar o celular, é mais importante ver o noticiário, é mais importante jogar um jogo do que dar um pouco de atenção ao seu filho. Comportamento na vida adulta, assim, aí também esse ser, ele desenvolve o seguinte pensamento: eu não mereço amor mesmo. Eu não mereço atenção mesmo. Eu não sou suficiente. Comportamento na vida adulta. Ele tem medo da solidão. Ele tem extremo receio de ser abandonado mais uma vez, levando a uma dependência emocional. Quantos casos de homens e mulheres, mas o que está mais em voga é falar das mulheres que sofrem todo tipo de abuso, porque elas têm uma dependência emocional. Então, para a gente tratar essas pessoas, a gente tem que ir lá na raiz, a gente tem que investigar a infância dela, até onde ela é capaz de lembrar, para a gente começar a tratar de dentro para fora. E é isso que as práticas integrativas fazem, principalmente a homeopatia, fantástica. A homeopatia, segundo Ramatiz, ela tem, de acordo com a dinamização, de acordo com a diluição daquele composto, ela atinge o espírito. A homeopatia cura o espírito, ela cura o perispírito, ela cura os centros emocionais. Então, para que eu, como homeopata, sei disso, vou encaminhar o meu paciente para um psiquiatra? Não, eu vou oferecer, vou sugerir a ele que busque, então, tratar dessas feridas lá na raiz. Não adianta tratar efeito, não adianta mascarar sintoma, a gente tem que ir lá na causa. Então, essas pessoas, então, elas se sabotam, elas têm muita dificuldade de confiar, porque elas acreditam que as pessoas todas são instáveis e que elas vão embora, vão abandoná-lo. Tem uma necessidade de aprovação. Faz de tudo para que o outro o aprove, para que o outro o valide, porque não foi validado na infância. A próxima ferida é a humilhação. Ela é caracterizada por um profundo sentimento de vergonha. Quando esse ser ainda era criança, foi humilhado na frente dos coleguinhas, tomou uma bronca dos pais na frente de todo mundo, apanhou na frente de todo mundo, recebeu uma reprimenda grave por um motivo aparentemente bobo, por ter deixado derramar uma água, por ter deixado um copo cair, por ter se sujado, qualquer coisa. E então é humilhado. E essa humilhação pode acontecer também fora do lar. Às vezes um professor chama a atenção de um aluno
porque se equivocou, porque se enganou, porque fez alguma coisa que não era agradável, e um professor com menos sensibilidade dá uma bronca naquela criança na frente dos coleguinhas. Os coleguinhas todos riem dele. Então, ele já trazia o trauma da humilhação, que é reforçado. E cada vez que uma ferida emocional que gerou um trauma é reforçada, isso vira traumatização, que fica impresso, como eu falei, nas fibras emocionais. Principais características: essas pessoas têm baixíssima autoestima. Elas se acham a última bolacha do pacote. Um 0 à esquerda. Às vezes você reconhece, né? Fulano, você fez um bom trabalho, você falou muito bem. Qualquer coisa, quando a gente faz um elogio, nossa, quem sou eu? Eu sou um nada. Elas começam a se achar um nada. Elas têm muita vergonha, têm um sentimento de culpa. Quando alguma coisa dá errado, ela acha que a culpa é dela. Quando alguma coisa dá errado na vida dela, a culpa é dela. Mas quando alguma coisa dá errada na vida de alguém, a culpa é dela também. Porque ela se habituou, de alguma forma, a receber esse tipo de feedback das pessoas. E ela desenvolve a máscara do masoquista. Ou seja, ela busca situações nas quais ela será punida. Às vezes ela busca relações adultas muito tumultuadas, muito conflituosas, para que o outro, ou a outra, a gente fala de outra, porque é mais com mulheres, não sei se é mais com mulheres, né, mas o que aparece mais são as mulheres, ela tem necessidade de ser punida, porque se ela é um 0 à esquerda, ela não serve para nada, ela tem mais é que ser punida. E ela, então, cria ou busca situações para que ela seja punida. Aí, quando eu estava fazendo este estudo, essas pessoas vestem a máscara do masoquismo, em que elas buscam situações de sofrimento, humilhação. Eu fiquei pensando no transtorno sexual do masoquismo. Todo masoquista precisa de um sádico, e todo sádico precisa de um masoquista. São situações nas quais essa pessoa ela busca encontrar prazer na dor. Então, ela permite que o outro inflinja a dor a ela para que ela tenha um prazer. Não é que ela tenha um prazer físico, porque uma dor, supostamente, não dá um prazer físico. Mas é como se ela, vamos dizer assim, justificasse aquela dor como sendo a única coisa que ela merece. Então, ela desenvolve esse tipo de comportamento. A próxima ferida emocional fala da traição. E as traições, às vezes, começam quando a gente é bem pequenininho. Quer ver uma traição muito comum que acontece entre pais e filhos? Você sai com seu filho, sua filha, seu enteado, seu sobrinho, sai com uma criança. Aí a criança passa na frente de uma vitrine qualquer e pede para você comprar tal coisa. Eu quero, compra. Você não quer comprar? Você não acha que tem que comprar? Aí você fala assim, tá bom, tá, fica calmo. A gente vai ali e na volta eu vou comprar. E não compra. Ela sofreu a primeira traição. Aquilo fica impresso. Ela começa a desacreditar do mundo. Se papai, mamãe, titio, vovó me traiu, não honrou a palavra, o mundo todo vai me trair. Então, ela se origina na quebra da confiança, de promessas não cumpridas e também, por extensão, infidelidade na vida adulta. E essa pessoa, ela desenvolve uma necessidade excessiva de controle.
para que o outro seja fiel a ela, para ela não rememorar e não reviver a dor da traição. E, curiosamente, ela acaba atraindo para ela parceiros e parceiras que as traem e que os traem. Então, é como se isso viesse justificar a crença que ela desenvolveu lá na tenra infância de que, se ela foi traída, ela não é boa o suficiente. Então, é isso que ela merece. E ela vai buscar. Então, parceiros é o chamado dedo podre. Mulher usa muito isso, né? Nossa, doutora, eu tenho o dedo podre. Você tem o dedo podre? Como assim? Deixa eu olhar seu dedo. Né? Para dar uma relaxada. Eu não sou médica, mas assim, eu não estou vendo nenhuma podridão aí. Você pode me explicar melhor? E aí, normalmente, elas relatam. Olha, eu só encontro parceiros que me desrespeitam, que abusam de mim, que me traem. Eu só encontro. Ou seja, elas mesmas atraíram isso para elas. Elas desenvolvem também sentimentos de muita raiva, muita desconfiança, um ciúme excessivo. Eu lembrei de um paciente que eu recebi junto com a companheira, foi ela que marcou, para fazer terapia de casal. Por quê? Uma mulher tão bonita, ela parecia uma modelo, parecia uma boneca. Como é que é isso? Ela falou, olha, doutora, esse homem tem um ciúme doentio. Ele vê fantasmas onde não existem. Ele cria situações absurdas. Ele me agride com palavras, ele faz acusações, ele me controla, ele quer controlar meus horários, meus amigos, minhas saídas, meu trabalho, meu celular. Ele quer me controlar. E aí eu pedi uma sessão individual com o rapaz para entender o funcionamento dele. Eu queria entender. E aí ele me conta a seguinte situação. Doutora, eu fui criado pelos super-heróis da televisão. Como assim? Quando eu era pequeno, eu era bem pequeno. Eu lembro da cena do meu pai na sala com uma mala. Ele foi embora. Nunca mais eu vi. Nunca mais tive notícia dele. Minha mãe não casou novamente. Eu não tive nenhuma referência paterna. Eu não tive nenhuma referência masculina para me espelhar. Quem me criou foram os super-heróis. Ele se espelhava nos super-heróis. Ele era policial militar. Eu falei, então foi por isso que você escolheu a profissão de policial militar para você ser o super-herói do povo? Ainda falei assim, brincando. Ou seja, eu quis ajudar, eu quis tocar nessa ferida emocional para começar a trabalhar essa ferida sem julgar, sem criticar, sem condenar e tratá-la também, dar o suporte a ela. Então, eventualmente, a gente ia ter uma sessão com os dois, mas eu ia buscar tratá-lo individualmente. E talvez indicar uma outra profissional para tratá-la. Enfim. Então, a gente vê, ele foi abandonado pelo pai. Ele se sentiu traído pelo abandono do pai. E aí ele desenvolveu esse sentimento de ciúme excessivo, de controle excessivo. Esses sentimentos geram sobrecargas emocionais muito pesadas. São pessoas que têm muita ansiedade, têm muitas dores articulares. No caso das mulheres, elas desenvolvem principalmente a fibromialgia. Falando, então, da próxima ferida emocional, é a injustiça. Desenvolve-se, geralmente, com pais frios,
autoritários, excessivamente exigentes, que vivem comparando um filho com o outro, que claramente mostram a preferência sobre um filho em detrimento do outro filho, que desculpam, talvez, um filho ou uma filha e pune o outro filho. A gente fez um curso um curso de hipnose clínica com o Humberto, ela conheceu também, e ele dizia que ele tinha vários irmãos, ele contou para a gente, e que ele sempre foi rejeitado pelo pai. Nitidamente, o pai mostrava desagrado na presença dele. Ele era sempre o motivo de espancamento, ele sempre era o motivo de castigos. E os outros irmãos eram sempre, de alguma forma, protegidos. Ele rechaçava, ele era injusto com essa criança. Quando o pai faleceu e abriu-se o inventário, esse pai não deixou absolutamente nada de material para um Humberto. E aí o Humberto, então, como terapeuta, também como profissional da hipnose clínica, ele também se submeteu à hipnose, naturalmente, porque ele queria entender a raiz disso, e ele entendeu que ele e esse pai desta vida foram inimigos declarados, porque ele, Humberto, havia traído aquele que hoje era seu pai. Tirou tudo dele, deixou ele na mais absoluta miséria, na vida passada. E agora, então, ele o recebeu como filho, não se sabe em que situação que ele recebeu como filho, mas ele declaradamente era injusto para com ele, né? E aí as crianças que percebem isso desde cedo, elas pensam, eu nunca recebo tanto quanto meu irmão, meu primo, minha irmã, né? Meu pai nunca conversa comigo, minha mãe nunca me valoriza, ela nunca me elogia, nunca me parabeniza. Na idade adulta, essas pessoas desenvolvem a mania de perfeccionismo. Conhece gente perfeccionista? O perfeccionista, ele pode desenvolver TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tudo tem que ser muito perfeito. A dona de casa perfeita, a maquiagem perfeita, a casa perfeitamente limpa, o armário perfeitamente arrumado. Perfeccionismo. Alta exigência. Dificuldade em receber. Porque quando quis receber, não recebeu. Então, se alguém tenta fazer um favor ou dar alguma coisa, ele já fica de pé atrás. Vão me dar para depois tirar. Vão me trair. Dificuldade em ter prazer. Dificuldade em relaxar. Dificuldade em ter prazer da vida. Porque ele ou ela prioriza o dever. Tem que ser perfeito. Primeiro o dever. O problema é que é sempre primeiro o dever. Nunca é o lazer. É como se não merecesse o lazer. São pessoas que usam a seguinte frase: eu tenho que ir. Vamos para a praia? Ó, tá um dia tão bonito. Não, eu tenho que fazer almoço. Eu tenho que lavar roupa. Eu tenho que limpar a casa. Eu tenho que cuidar dos cachorros. Não faz nada. Vamos sentar aqui no sofá e vamos assistir uma série. Imagina! Tem uma pilha de roupa para eu passar. Tem uma pilha de louça para eu lavar, eu tenho que preparar o almoço de amanhã, eu tenho que olhar... Pessoas, eu tenho que... Elas não se permitem relaxar. Isso gera muitas dores articulares, naturalmente, né? E geram muitos adoecimentos. E aí, essas pessoas também, elas racionalizam tudo.
Porque como elas querem ser perfeitas para não serem traídas, para serem aceitas, elas não se permitem errar. Mas erram porque são seres humanos, tá certo? E quando elas erram, para elas não ferirem o seu ego, a sua autoimagem, elas começam a justificar. Isso assim aconteceu, não foi por minha culpa. Eu fiz tudo dentro dos conformes. Foi por causa de fulano, de Beltrano, da situação tal. Ou seja, não assumem nunca a responsabilidade por seus erros, né? Elas também são pessoas muito frustradas. Essas pessoas desenvolvem altos índices de ansiedade. E aí elas tentam compensar de alguma forma, porque o organismo humano, ele tolera um certo grau de ansiedade e de estresse. Ele tolera, porque um certo grau de estresse preserva-nos do perigo. Mas se você vive em alerta máximo o tempo inteiro, você está mandando ordens para que o seu sistema nervoso central jogue o tempo inteiro cortisol na corrente sanguínea. É como se você jogasse soda cáustica na corrente sanguínea. E aí você fica sempre alerta. Você fica alerta, como se tivesse um predador próximo a te atacar. Como você está alerta, na posição de luta ou fuga, você está pronto para lutar contra o predador ou para fugir dele. Mas não tem predador nenhum. Não tem predador. O predador está aqui. Aí você aciona o sistema de defesa e de alerta. Aí a gente lembra daquela brincadeira da festa junina. Tá chovendo. É mentira. Não é assim? Você fala para o seu sistema central, nervoso central. Predador! Aí ele prepara seu corpo. É mentira. Daqui a pouco, novamente. E faz isso várias vezes por dia. Ele não aguenta, o corpo não aguenta, o espírito não aguenta. Ele busca meios de escapulir. Quais são os meios de escapulir? Normalmente são compulsões. Compulsões por comida, por compra, por bebida, por álcool, por drogas, por sexo, por jogo. Compulsão. Porque quando você satisfaz uma compulsão, te dá prazer. Dopamina. Mas demora pouco. Aí você busca uma nova dose. Aí você cria uma dependência. Aí você fica nas redes sociais, rolando 2, 3, 4 horas. Ou você fica nos jogos. Os jovens ficam muito nos jogos. Porque enquanto você está em dopamina, você não lembra da sua ferida. Mas não lembrar da ferida, ou buscar rotas de fuga, não resolve o problema, não é isso? A causa está lá, esperando a qualquer momento para lançar os seus raios e trazer essas sensações todas para o presente. Então, o Evangelho pode ajudar a gente? A terapia ajuda muito, né? A homeopatia é fantástica. Os florais de bar maravilhosos, as barras de Access, o reiki, o passe, água fluidificada, ajuda muito. Tudo ajuda. Mas a gente deve buscar outros elementos. E aqui a gente tem, eu trouxe para a gente uma receitinha de bolo.
como a Joana fala, né? A Joana fala para a gente. Deixa eu achar aqui, que é muita folha. É muita folha. A gente tem que pensar, junto com o Espiritismo. Nós somos almas imortais. Alguém duvida? Tudo vai passar, não é isso? Nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Alguém tem dúvida? Então, ficar ansioso pelas coisas do mundo, que vai passar daqui a pouco. E quanto mais você fica ansioso, mais você joga adrenalina e cortisol, você pode ter um infarto agudo do miocárdio. Vai chegar do lado de lá, não sabe nem que desencarnou. Vai dar trabalho para o povo de lá. E ainda vão falar que você chegou lá como suicida indireto. A nossa verdadeira pátria é espiritual. Nunca vamos retroceder na evolução. A gente só vai andar para frente e para o alto, porque o nosso destino, traçado por quem nos criou, é a perfeição. Ninguém anda para trás. A gente pode parar um tempo, livre-arbítrio. Mas vai chegar um momento que a dor vai nos cutucar e vai nos movimentar a andar novamente. Através da reencarnação, teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento. Se falharmos, e falhamos, tá, gente? Falhamos. Falhamos muito. Por pensamentos, por palavras, por atitudes, por sentimentos. Falhamos muito. A gente falha muito. Nós temos o arrependimento. E quando a gente se arrepende, a gente se propõe a reparar. E quando a gente se propõe a reparar, às vezes a gente também tem que passar pela expiação, ou seja, passar pela mesma experiência que a gente fez o outro passar, para a gente aprender, de fato, que aquilo que a gente fez não foi legal, porque dói. Aí a gente aprende de verdade. O amor e a misericórdia divina são infinitos. Então, sem essa, eu sempre falo para os pacientes, olha, eu me proponho te ajudar, se você quiser fazer essa caminhada de autoconhecimento, de tratamento, eu vou te ajudar, se você quiser. Mas eu vou fazer uma exigência, hoje. Joga fora o chicotinho. Como assim? Aquele chicote. Eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não faço nada certo, porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei quem. Joga fora o chicotinho. Ou deixa ele guardado. Aqui não vai ter chicotinho. A gente vai se propor a identificar as feridas e vamos também te ajudar a reconhecer os seus valores, as suas qualidades. Todos temos valores, todos temos qualidades. O passe ajuda bastante, mas o passe, ele por si só, ele não cura ninguém, porque, como diz o Haroldo Dutra, ele diz que os espíritos não são nossas babás. Eles nos ajudam, eles nos fortalecem, eles promovem uma limpeza na nossa aura. Eles promovem um equilíbrio das nossas emoções, para que, um pouco aliviados, nós partamos para as ações que nós precisamos fazer. Ninguém vai fazer por nós o que nós precisamos fazer. Ninguém vai curar a gente. Quem vai curar a gente somos nós mesmos. É claro que tudo ajuda. O passe, água fluidificada, evangelioterapia, terapias, tudo ajuda. Mas é só uma forma de nos fortalecer para que a gente busque esse equilíbrio dentro de nós. E assim, com relação a todas essas mágoas,
que são geradas a partir dessas feridas emocionais, a gente tem que fazer um aprendizado. Porque, olha só, vamos pensar. O Espiritismo nos ajuda a pensar. Se Deus é Pai, justo e bom, Ele não vai permitir, ou não deveria permitir, que um inocente sofresse. Vocês concordam? Então, quer dizer que todos nós que sofremos de alguma maneira, não somos inocentes. Como diz o Haroldo, há muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Então, se a gente está sofrendo algum tipo de sofrimento, de agressão, se alguém nos fere emocionalmente, é porque em algum lugar, em algum tempo, nós fizemos isso a outrem. Esse outrem não nos perdoou. E ao se reencontrar comigo, sente, de alguma maneira, que ele ou ela está diante de um inimigo. Isso é uma explicação. Mas um outro raciocínio que nós deveríamos fazer. Quem nos agride está doente. Porque, normalmente, quem é agredido, quem foi ferido emocionalmente, se ele não se tratou, quando ele ficar adulto, ele vai ferir alguém. É como se ele quisesse se vingar da vida. Me feriram, agora eu vou ferir. Então, ele é um doente. Então, se a gente não puder perdoar, é difícil perdoar, é difícil mesmo. A gente desculpe. Fazendo esse raciocínio. Ele também foi ferido, ele não teve ajuda, ele não procurou ajuda, ele não quis ajuda, ele foi ferido. E ontem eu falava lá no Centro Espírita um pouco sobre isso, e aí eu lembrei que Jesus falava que a gente tem que orar pelos inimigos. Por que a gente tem que orar pelos inimigos? A nossa fé é raciocinada, então nós vamos raciocinar por que Jesus falou que a gente tem que perdoar pelos inimigos. Quem são os nossos inimigos? São aqueles que nos rejeitam, que nos humilham, que nos machucam, que nos traem, não é isso? Que nos dão algum prejuízo de alguma forma. São os nossos inimigos. Tá certo? Eu concordo. Mas quando eles fazem isso, de alguma forma, a ferida que eles provocam em nós, não despertam em nós aquele momento em que nós estamos expiando, ou seja, aquele momento em que nós mudamos de lado e agora, em vez da gente ferir, a gente está sendo ferido para aprender. Então, nesse sentido, e só nesse sentido, tá? E só intelectualmente, porque a vivência é um treino. Os nossos inimigos são nossos amigos. Os nossos inimigos são nossos benfeitores. São eles que nos ajudam a evoluir pela dor, é bem verdade, mas ajuda, não é? Então, é nesse sentido que Jesus fala que a gente deve orar pelos inimigos, porque eles nos ajudam a evoluir. E largar esse ranço que nos impede de ser feliz. Ah, porque quando eu era criança, meu pai, minha mãe, meu tio, não sei o quê, fez isso assim comigo, e fica carregando aquele peso, aquela sacola de dores, arrastando aquela sacola pela vida fora e deixando de ser feliz, gente. Eles fizeram porque não sabiam fazer diferente. Se soubessem fazer diferente, talvez tivessem feito. Outra coisa, se eles fizeram, eles contrariaram a lei de Deus, como nós também havíamos contrariado a lei de Deus em vivências passadas. Se eles contrariaram a lei de Deus,
Eles também estão incursos na lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que eles estão fazendo, apesar de eles serem um instrumento da lei para nos instruir, Deus não precisaria deles para que nós aprendêssemos o que temos que aprender, porque Deus tem os seus mecanismos para que nós aprendamos as lições necessárias. Mas, na medida em que ele se coloca na posição de instrumentos do escândalo, que é isso que eles são dignos de pena. Não, são dignos de desculpa. De desculpa. Aí, fazendo esse raciocínio, não sei, para mim funciona. Para mim tem funcionado. Eu agora olho para trás, sou melhor que ninguém, mas eu olho para trás, fico olhando as feridas, né? Quem feriu, quem fez, aconteceu. Eu já olho com esse raciocínio. Eu não amo, não. E eu tenho dificuldade também de orar, tá? Não amo e tenho dificuldade de orar. O senhor está vendo, né, senhor? O senhor está vendo, o senhor está vendo. Eu não vou mentir para o senhor, porque o senhor está vendo. Eu não estou conseguindo orar pelo fulano, não. Ele é o instrumento da minha perfeição, mas eu não estou conseguindo orar. Olha, Senhor, na verdade, eu não estou nem com vontade de orar. Não estou com vontade. Na moral mesmo. Me ajuda a orar. Me ajuda. Que os bons espíritos me ajudem a orar por essa pessoa. Aí, às vezes, eu consigo, aí depois eu lembro novamente, aí vem a ferida novamente, aí vem a mágoa novamente, aí eu lembro novamente que eu tenho que orar, e aí a gente vai caminhando. Né? E um dia a gente olha para trás, interessante, eu lembro da ferida, mas ela não dói mais. É como se eu sofresse um corte profundo, que doeu pra caramba, sangrou muito. Eu tive que baixar ao hospital e tomar não sei quantos pontos. A recuperação foi muito dolorosa, muito difícil. Depois eu tive até que fazer uma plástica reparadora, graças ao tamanho e à profundidade desse corte. Doeu muito. Mas aí, quando eu olho, não dói mais. Não dói. Eu lembro, mas não dói. Cicatrizou. É assim, algum dia tudo isso vai cicatrizar. E o Evangelho nos ajuda a cicatrizar essas feridas, para que nós possamos viver o máximo das nossas capacidades aqui na Terra. A gente veio para viver com o máximo a nossa vida. Como disse Jesus, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Abundância de propósito, abundância de amor, abundância de alegria, abundância de conquistas, abundância de felicidade, abundância de sabedoria. Jesus é o nosso mestre guia e ele é o médico das nossas almas. Muito obrigada. Agradecemos, né, a Rosana, pela boa vontade, pelas reflexões. E aí, mais uma vez, eu vou reafirmando as minhas conclusões do quanto a doutrina, enquanto ciência, filosofia e religião, ela nos ajuda. E eu tenho colocado com muita veemência do quanto nós estamos precisando usar a doutrina como ciência. Como religião, a gente já vem aprendendo muito. Como filosofia, também. Mas, enquanto ciência, a gente precisa trazer mais do que nunca para os dias de hoje, porque a doutrina, enquanto ciência, nos esclarece tudo que está acontecendo, e principalmente no contexto atual de tantas doenças mentais e emocionais que aí estão. Quem dera que a medicina tradicional pudesse estar acoplada à ciência com a visão de espiritualidade. E aí a gente estaria vivendo um contexto totalmente diferente, onde a indústria farmacêutica está aí trilionária, trabalhando cada vez mais
a questão das medicações, que às vezes não abafam nem os efeitos e as raízes das situações, dos problemas que estão, né, nos seres espirituais, estão abafadas. Não existe, né, a gente pode falar isso com veemência, né, enquanto espírita, enquanto terapeuta, não existe uma doença no corpo físico que a raiz não esteja no ser espiritual, seja de situações do passado ou situações traumáticas desta existência. Quem trabalha, né, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, a gente vai encontrar em cada paciente, em cada cliente, uma raiz, quando não tem mais de uma raiz traumática, né? Então, que a gente possa usar a doutrina para esses esclarecimentos. Não adianta só ter a doutrina, né, na mente, se a gente não trouxer para as vivências. Então, entregar a Rosana aqui a lembrancinha, chegou de última hora, né, Rosana? Ui, socorro. É uma foto, vem cá, Rosana, bater uma foto. Hã? Vamos fazer a nossa prece, nosso passe coletivo também, dá tempo. Rosana, quer coordenar o passe coletivo? Fazendo a prece, a gente vai. Jesus nos disse que quando um ou mais estivessem reunidos em nome dele, ele aí estaria, junto com os seus diversos trabalhadores. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os espíritos nos informam que durante os momentos de estudo, de palestra, de esclarecimento, os nossos anjos guardiães, os médicos espirituais, passam por entre todas as fileiras, param em frente a cada um que está no ambiente, faz uma auscultação da sua alma, do seu campo mental, do seu corpo emocional, das suas feridas, e traz os recursos do mundo espiritual, da natureza, mas também dos fluidos humanizados que o médium traz para aliviar as nossas dores, as nossas ansiedades, nos dando esse acolhimento, nos dando esse abraço, para que, munidos de novas energias, a gente possa fazer a nossa parte. Graças a Deus. Gente, a gente tem intervalo agora. No segundo momento, a gente tem o Evangelho, tá? Temos o tratamento da fluido, temos a nossa reunião mediúnica, que a gente possa ter o final de semana tranquilo, para descansar, para trabalhar, para estudar, para fazer diferença em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, Jesus nos envolva. Um beijo no coração.